Graça e paz, meus queridos. Quero agradecer primeiramente ao pastor Ricardo por esse convite, trazer a vocês o assunto que enche o meu coração. O mistério de Cristo em vós. Um livro que eu escrevi a respeito desse assunto, que tenho certeza vai despertar a sua vida espiritual. No final do vídeo, eu vou pôr como você adquirir. E eu quero trazer hoje uma mensagem a respeito disso. Como Cristo vive em nós, mas é só o início, porque é muito assunto. Então, a mensagem que eu quero trazer para você está no livro de Colossenses. No livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo está falando para aqueles irmãos, dizendo: Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. O livro de Colossenses fala a respeito disso. No começo, no capítulo 1 e no capítulo 2, fala do mistério de Cristo entre os gentios. É um mistério que se refere à igreja, que hoje compõe de judeus e gentios, mas também fala sobre a vida de Cristo dentro de nós. É um mistério. Assim como é um mistério Deus se tornar homem, viver como homem, também é um mistério que Cristo, Filho de Deus, que está na glória, reinando absoluto, esteja também vivendo em nós. A vida de Cristo em nós, ela é um grande mistério, porque você tem dentro de si a vida do unigênito Filho de Deus e ao mesmo tempo tem a sua vida. A vida de Cristo e a vida, ou a vida eterna, também chamada vida eterna, ela não é somente ir para o céu, mudar de endereço para o céu, mas é um estilo de vida, é um estado de vida, é a vida de Deus. Existe uma palavra no grego que ela é usada exclusivamente para isso, é a palavra zoe. Então nós temos a palavra psique, que fala da alma, nós temos a palavra bio, que é vida biológica, vida física, e temos a palavra zoe, que é vida de Deus, unicamente de Deus, uma qualidade de vida. Ela é implantada dentro de nós. Por aí você pode ver que é um mistério. Aí você pergunta: muito bem, pastor, mas como é que eu posso viver isso? Como eu posso ter essa certeza e viver isso na plenitude? Com certeza, irmão, isso tem que ser um anseio da alma. A alma tem que ter esse desejo para ir mais fundo. E como diz Paulo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é uma consciência plena de que Cristo está ali. E essa consciência da vida de Cristo em nós, desse mistério da vida dentro de nós, é que o apóstolo desenvolveu nas suas cartas. Mas Jesus Cristo, falando para os seus discípulos, ele nos dá algumas dicas que eu quero passar para você aqui no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 10, muito conhecido. Jesus diz que ele é a porta. Vocês já ouviram com certeza muitos sermões sobre Jesus a porta, né? Uma porta leva para algum lugar. Cristo é a porta porque ele nos leva à presença do Pai. Mas tem outro sentido também. Ele nos leva para uma outra dimensão, para um outro estado espiritual. Vocês sabem que nós vivemos no mundo físico, mas existe um mundo espiritual. E para você entendê-lo, você precisa das Escrituras. Mas também você precisa passar por essa porta, que significa salvação. Se você ainda não é salvo, preste atenção nisso. O apóstolo, o Senhor Jesus está dizendo para aqueles discípulos que ele é a porta. Então, isso significa que ele leva a pessoa à presença do Pai no mundo espiritual. Versículo 1 ele diz:
Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e os leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque ele não conhece a voz dos estranhos. Jesus diz essa parábola, mas eles não entenderam o que o que ele estava dizendo. Então veja bem, há alguns passagens que é realmente difícil de entender. Se eu estivesse na época dos discípulos, também não entenderia, né? Porque precisa de iluminação espiritual. E essa iluminação, ela é mais clara quando você se torna um filho de Deus, quando você passa pela porta. Então Jesus continuou dizendo assim, tornou Jesus a dizer, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todo aquele que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, ou seja, passar por Jesus. O versículo 9 é muito claro e muito intrigante, porque ele diz assim, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Meu querido, é importante que você tenha essa convicção da salvação. Se você passar por Cristo, se você passar pelo novo nascimento, se você encontrou Jesus como seu Senhor, se você arrependeu dos seus pecados, se você de fato creu nas Escrituras que Jesus pagou os seus pecados, ele afirma categoricamente, está salvo. Está salvo. Salvar-se-á, entrará, e aí vem a charada. Entrará onde? Entrará no mundo espiritual. Entrará numa nova dimensão de cuidado do Senhor. Agora a pessoa se torna ovelha do Senhor Jesus. Então, essa pessoa tem um cuidado do próprio Senhor, está no novo mundo, numa nova esfera de vida. Ele entrou por isso aí. Mas ele não fica somente aí. Ele diz, e sairá. Por que sair? Porque você precisa sair dos cuidados desse mundo, das coisas que te prendem esse mundo. Você tem que estar livre para sair, desligar, para você se desfazer de tudo aquilo que te prende. Se você quer ter uma vida abundante, você tem que ter consciência da cruz, de se desligar, de se desprender de tudo aquilo que te afasta de Deus. Quando ele diz sairá, Jesus está conduzindo as ovelhas para sair desse mundo. Haverá um dia que sairíamos de vez. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos desapegar desse mundo. Então ele está dizendo, sairá e achará pastagem. Então é aí que vai achar pastagem. Essa pastagem é o alimento do Senhor. É aquilo que preenche. A pastagem, ela se refere a todo o estado espiritual do homem. O espiritual e também o físico e também o psicológico. Lembra que eu falei que há 3 palavras que se referem à vida? A psique, a biológica e a zoe. Pois bem, a vida de Deus, ela preenche tudo no ser humano. Não estou falando de prosperidade, mas com certeza Deus nos dá condições de ter uma vida digna. Não estou falando também que uma pessoa cristã não possa ter uma depressão na sua psique, mas ela tem recurso, ela tem força, ela tem orientação para se libertar desse estado de espírito. Muito bem. Agora, talvez você pergunte, muito bem, pastor, como eu experimento isso? A vida de Cristo, ela é implantada dentro de você. Quando você aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo vem, habita dentro de você e ele começa uma transformação. Ele vai metamorfosear a sua vida e transformá-la em a vida de Cristo. Isso significa o seguinte, há algo misterioso de fato acontecendo. Algo que não é desse mundo. Algo que não é feito pela psiquiatria.
algo que não é feito pelo esforço. É algo sobrenatural. Uma transformação no nível espiritual. Transformando a pessoa na imagem e semelhança de Cristo. Isso começa aqui na Terra, com seu modo de pensar. Então veja bem, Cristo agora vive dentro de você. Ele tem os pensamentos dele, ele tem os desejos dele. Há um mistério no relacionamento dele com você. Quanto mais você se apegar a ele, mais você vai entendê-lo. Se porém você desapegar dele e não buscá-lo, com certeza não terá entendimento. Então, você precisa, eu vou seguir aqui com você 4 passos. O primeiro é passar pela porta. Você precisa passar pela porta outra vez. Eu repito, querido, se você não tem a salvação, você está perdido. Então, se você está perdido, significa que você está caminhando para o inferno. Você já está experimentando o inferno nessa terra. Mas, se você tomar atitude de arrependimento de pecado, crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, seus pecados são perdoados. Aí você passou pela porta, você entrou no mundo de relacionamento com Deus. Mas Jesus, no capítulo 14 de João, ele está conversando com os discípulos. Aqui nós vamos ter mais 3 passos. Um versículo muito conhecido. Jesus está dizendo que vai para o Pai, os discípulos não estão entendendo muito. Aí Jesus diz, vocês conhecem o caminho, eu estou indo para o Pai. O Felipe pergunta, Senhor, nós não conhecemos o caminho. Então como é que nós vamos até o Pai? Então Jesus, ele cita o versículo 6, que é muito conhecido. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então preste atenção nesse versículo conhecido. Ele está dizendo que ele é o caminho. Então, o segundo passo, o segundo entendimento, ou a segunda disciplina que eu e você devemos ter, é andar com Jesus pelo caminho. Andar pelo caminho. Jesus Cristo é o caminho porque ele é o discipulador. O estilo de vida dele é que é o certo. A humanidade dele que é a correta. O jeito de ele lidar com outros seres humanos e lidar com o Pai que é o certo. Esse é o caminho. Então você precisa de relacionamento com ele. Você precisa de estar envolvido com ele. Você precisa estar apegado a ele através das escrituras, da obediência, através de um discipulado com o próprio Jesus. Claro, se você tem alguém que possa te ensinar nas escrituras, alguém maduro, melhor ainda. Esse é o caminho de apegar-se com o próprio Cristo, porque é dele que você vai receber tudo. Então, caminho é relacionamento, caminho é vivência com Jesus. Então, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a humanidade correta, eu sou a humanidade verdadeira. É ele que é o modo de viver correto, pleno e desejado de Deus. Então, você precisa desse segundo passo. Passou pela porta? Aprofunde-se pelo caminho. Sabe qual é a tragédia, meus queridos? Muitos cristãos aceitam Jesus e ficam estagnados, parados na porta. Não vai mais adiante. Não procura saber. Não procura aprofundar. Não se relaciona mais com Cristo. Não tem mais aquele temor, aquele quebrantamento, aquele envolvimento com Cristo que leva a nossa alma, sabe, ao quebrantamento. O segundo passo é que Jesus está dizendo aqui que ele, além de ser o caminho, ele é a verdade. De que verdade ele está falando? Certamente não é essa verdade genérica que a gente ouve aí, conhecereis a verdade vos libertará. Mas não falam do versículo anterior, quando Jesus diz assim, se permaneceres na minha palavra, conhecereis a verdade. A verdade, acima de tudo, é a respeito de você, da podridão do seu ser, do meu ser. Quando você está caminhando com Jesus de fato e de verdade, a coisa que você vai descobrir, vai te chocar, se de fato você está andando com Jesus, é o quanto você é pecador. O quanto que o mal que está dentro de você sai naturalmente. Quando você está conhecendo a verdade, você não sabe a respeito de outro, você sabe a respeito de si. Porque o Espírito Santo te revela quem é você, o que Jesus fez por você. Mas certamente
essa verdade da nossa alma, de quanto que nós somos maus, pecadores, injustos, é uma verdade que nos choca de verdade. Se de fato você conhecer a verdade, meu querido, haverá um quebrantamento, porque Cristo desnuda o nosso ser. A gente sabe muito bem, não há um justo sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas nós pensamos isso de forma genérica, nós pensamos isso pensando nos outros. Mas conhecer a verdade é pensando em mim, conhecendo a minha fragilidade, conhecendo meus pecados, a minha agressividade, a minha palavra agressiva, injusta, acusadora, aquilo que sai dentro de mim quando eu não quero que saia. Essa é a verdade que Cristo desnuda dentro de nós. Eu sou o culpado. Nós tendemos sempre a olhar o mal dos outros, mas quando você envolve com Cristo, você vai ficar chocado como Ele revela o seu ser. Mas, enquanto você e eu não se chocar, não se quebrantar pelo mal que está dentro de você, você não poderá ir adiante e conhecer a plena vida de Cristo dentro de si. Por isso é importante essa iluminação de como você e eu, nós somos pecadores. Isso tem que nos prostrar de fato, como diz o apóstolo Paulo. Miserável homem que sou. Isso é iluminação, meus queridos. Isso não se aprende na psiquiatria. Isso se aprende com a palavra e um relacionamento profundo com Cristo. Porque Ele, desnudando a nossa alma, vai nos levar à segunda parte dessa verdade, porque essa verdade eu posso dizer assim, que ela é como uma moeda, ela tem cara e coroa, não é isso? Uma moeda normal? Pois bem, a verdade, ela nos mostra quem nós somos, mas também ela mostra o outro lado, o que Deus é e o que Ele fez por nós. Então, quem é Cristo? Cristo é o Filho de Deus, e foi Ele que morreu naquela cruz. A segunda parte da verdade, você vai compreender, é como Ele sofreu por você. Ah, meus queridos, como que nós precisamos disso? Essa verdade do sofrimento de Cristo. Como Ele pagou os pecados. O que custou para Ele. Uma alma que compreende isso, ela se quebranta. Esse mistério de Cristo vai sendo revelado quando você conheceu quem é você e quando você começa a conhecer quem é Jesus. Essa verdade desnuda. A Escritura abre o leque, mostra quem é Cristo, mas mostra na alma. Não é um compêndio de teologia. Eu sempre digo que a verdadeira teologia, quando você conhece a teologia, sabe o que acontece? Você se quebranta em oração. A oração. Por quê? Conhecer Deus é se quebrantar. Se quebrantar pelo pecado, mas também se quebrantar pelo perdão. O perdão de Deus. Aquilo que enche a alma. Mas isso custou caro. Eu fico pensando, meus irmãos, assim, elucubrando, deixando a minha mente voar, olhando para aquele momento na cruz, lá no Calvário, Cristo descendo as mansões do inferno, Ele sofrendo por nós, sem pecado nenhum. Ele sofrendo por mim e por você. Mas quando eu olho e penso, é os meus pecados que está lá, isso me incomoda. Isso me incomoda. Aqui está uma das razões principais de você viver um avivamento. É que tudo aquilo que você faz tem repercussão, sabe? Tem uma relação com aquilo que você crê, com aquilo que você sabe de Jesus, com aquilo que Ele sofreu por você. E quando você sabe isso, desperta um amor, o amor. Amor por aquele que nos amou, que se dedicou por nós. Essa verdade, ela preenche a alma, ela traz gozo, alegria. A verdade de que Cristo realmente sofreu em todos os sentidos por mim. Isso é a força motriz de tudo. Por que eu prego? Por que eu vivo? Por que eu me quebranto quando eu magoo as pessoas? Magoo minha esposa, magoo meus filhos, falo coisas que não devia falar, o bem que eu devia fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Sabe?
O que me faz persistir é que Ele pagou por mim. Vale a pena persistir. E não ficar estagnado, parado, sem buscar compreensão, sem se relacionar com Jesus, com a sua igreja, com o seu povo. Sabe? Essa verdade precisa ser impregnada dentro da alma e levá-la a um amor profundo pelo Senhor. Daí é que vem a vida desperta, o avivamento, a vida abundância. Cristo sofreu por nós, né? E veja, um homem sem pecado sofrendo pelos pecadores. Ele não precisava fazer isso por mim, mas o fez. Então qual a minha resposta? A minha resposta e a sua tem que ser amá-lo de todo o coração, pagar o preço por isso, persistir em obedecê-lo e fazer a sua obra, que é levar o Evangelho, pregar essa verdade para outros, com quem está vivendo. Sabe, muitas vezes a pessoa não prega porque ela não está vivendo isso. Por que ela não testemunha? Por que ela não evangeliza? Por que não tem ânimo para a igreja? Por que não tem ânimo da palavra? Por que não tem ânimo de oração? Porque esqueceu isso, deixou para trás e já não foca mais no amado da alma, Jesus de Nazaré. Mas eu quero trazer o terceiro, o quarto e último passo, que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. De que vida ele está falando? Essa é a vida Zoe. É a vida que está implantada, a vida que está dentro de nós. Ele é a vida, é Ele que vive. Quando o apóstolo Paulo diz, não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim, ele está falando desse mistério de Cristo vivendo dentro de nós, e ele tem toda a liberdade de agir. Esse é o mistério. Como ele age? Quando você se apega a Ele, se aprofunda com Ele, conhece o caminho, conhece a verdade, a vida dele flui naturalmente. Aqui na minha casa, eu tenho um poço, eu moro num sítio, e nesse poço tem água muito gostosa, uma água maravilhosa, e muita gente vem e traz seus vasilhames para levar água. Por quê? Porque a água é deliciosa, é diferente dessa água da torneira, cheia de cloro. É uma água que não somente mata a sede, mas ela é saborosa. A vida de Cristo é como essa água, ela está dentro de nós, como diz Jesus. A água viva que flui do interior. E quando isso sai, meu querido, isso satisfaz a pessoa que está ao seu lado. Isso preenche a pessoa. Essa é a vida de Cristo. Tem que sair natural. Quando Cristo diz, eu sou a vida, Ele está dizendo todo o recurso de Deus, tudo aquilo que Deus é, toda a beleza, santidade, pureza, amor de Deus, passa por nós. Porque está dentro de nós e flui de dentro de nós. E mata a sede do mundo. É natural. Assim como um pé de manga. Agora é época de manga, né? Eu tenho um pé de manga aqui. Ele produz na estação certa aquela manga saborosa, não é isso? Assim também, quando você está bem alimentado assim, o fruto nasce naturalmente. Vida cristã não pode ser esforço. Tem que ser dedicação, mas não esforço. Não obras. Mas tem que fluir naturalmente. A vida é para viver. Quando Cristo está dizendo eu sou a vida, Ele está dizendo eu vou viver dentro de você. No livro aqui de João, no capítulo 14, ele diz que naquele dia vocês vão compreender que eu estou no Pai e o Pai está em mim. E estou em vós. Olha, o segredo do mistério, mas parece redundância, né? O segredo do mistério, ou seja, o segredo de conhecer o mistério de Cristo, é você se apegar a Ele, andar pelo caminho, conhecer essa verdade, experimentar essa vida. Ela é plena e satisfaz. Cristo está vivendo dentro de você. Olha, eu vou te dizer uma coisa, não importa o que você faça, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador e Ele mora em você, você está com Ele aí dentro. Ele vive dentro de você, mesmo quando você erra, mesmo quando você desobedece, Ele está vivendo. A questão é, se você não se achega e não se prostra, não se rende a Ele, você não vive a plenitude da vida dele.
Você quer um despertamento? Então foca-se nisso. Quando Jesus diz, naquele dia compreendereis que estou em vocês e vocês estão em mim. Quando você participa da ceia, você não come do pão? O pão representa toda a humanidade de Cristo. Ele está dentro de você. Você come o pão, você participa de um corpo maravilhoso, que é o corpo de Cristo, que está marchando pelo planeta, né? A igreja. Você está dentro de uma comunidade abençoadíssima, que é o povo de Deus. Eu fico impressionado como as pessoas, né, negligenciam a comunhão com o Senhor através dos irmãos na igreja, do louvor, da adoração. Então a ceia nos faz lembrar isso, meu querido, que a humanidade perfeita de Cristo está dentro de nós, mas também a divindade, porque quando você toma do cálice, você recebe perdão, é purificado os seus pecados, mas também é uma aliança. É uma aliança de que a vida de Cristo nunca será retirada, nunca. É o Pai que está vivendo junto com Cristo dentro de você, né? O Pai estará em vós junto comigo, diz o Senhor Jesus. A divindade de Deus, a natureza divina de Deus é implantada dentro de nós, né? Como diz o apóstolo Pedro, a natureza da divindade é implantada dentro de nós. Você quer algo mais precioso do que isso? Para viver uma vida rica, uma vida plena, satisfeita, feliz, contente, que produza louvor? Então, segue esse espaço. Jesus disse que você precisa crer. O Felipe, nessa passagem aqui, ele diz assim, Senhor, mostra no versículo 8, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. O que o Felipe estava querendo? O Felipe estava querendo o seguinte, dar uma visão mística, algo sobrenatural, um milagre, traz uma revelação, assim como Deus fez com o Moisés. Aí Jesus respondeu assim para o Felipe, ô Felipe, estou há tanto tempo convosco que não me tende conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então veja bem, quanto tempo você tem de vida cristã? E não sabe que o Pai está aí? O Pai está junto com Cristo aí com você. Se Ele está com você, você tem tudo. Não é motivo suficiente para você viver uma vida feliz e contente? Larga essas coisas que te prendem, esse pessimismo, essa sua inanição. Foca naquilo que é precioso, Cristo que está dentro de você. Volte-se para Ele. O motor da vida cristã é o Cristo que está dentro de você, que traz o Pai. Quanto tempo você tem de vida cristã e não está usufruindo da plenitude da vida cristã, da vida em abundância? Eu experimento isso. Posso dizer para você, categoricamente, o passo para você viver são esses aqui. Passe pela porta, amplie a sua vida no caminho com Cristo, conheça a verdade a teu respeito, a respeito do Pai e de Cristo, e aí você vai viver a vida Zoe, a vida de Cristo, porque ele diz assim, no versículo 11, marque bem isso, porque a aplicação para você e para mim, eu tenho que sempre aplicar isso, porque eu tendo a esquecer, por causa do pecado que habita em mim. No livro de João, que eu estou lendo, 14, no versículo 11 ele diz assim, crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Então ele está dizendo, crê em mim. É a fé. Despertamento é fé, nada mais. É a fé, a confiança interior, a dedicação, a fé, a entrega da alma para Cristo. Então, para terminar, no versículo 20, então ele se referindo ao Espírito Santo, ele diz assim para os discípulos, naquele dia conhecerás que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Estou terminando, meu querido, deixando essa aplicação para você, simples e básica, não há, na verdade, nada além disso. Vida cristã é a vida de Cristo vivendo em nós. Creia nele.
Se você o aceitou, ele está aí. Sabe? Foque os seus olhos nele. Não busque as coisas aqui da terra, mas as que são lá do alto. Lá no livro de Colossenses diz assim, que a vossa vida está oculta em Deus. Por que isso, hein? Oculta, irmão? Porque a sua vida, meu querido, do jeito que você quer viver, não vale nada. Nada. Seus pensamentos, suas idealizações, seus planos, seus projetos, nada, não tem valor nenhum. O que tem valor é a vida dele, é o projeto dele, é aquilo que ele tem para você, é o que ele quer fazer hoje, agora, no presente momento. E você se rende a ele, né? Você não faz nada para Cristo, Cristo faz por você, ele vive em você. E se ele quer viver, você pode ter certeza, ele vive, te satisfaz e te preenche. Eu termino essa palavra, creia que o Pai está em Cristo e Cristo está em você e você está em Cristo. Esse é o mistério. Adquira meu livro e você conhecerá mais. Deus abençoe a todos e obrigado ao pastor Ricardo por essa oportunidade de trazer essa mensagem para vocês. Fique na paz.